Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vou contar a história de um cara que decidiu fazer uma compra pela internet bem diferentona, mas ele não esperava que junto com esse objeto ia vir o seu maior pesadelo. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é A Estrada da Noite, do Joe Hill, que foi publicada com o nome original de Heart Shaped Box em 2007. Aqui a gente vai acompanhar a história de um ex-astro do rock, o Jude, que vive na casa dele ali numa super semi-mansão com a sua namorada e leva uma vida ali meio capenga, meio que vivendo à sombra do seu passado. Acontece que ele gosta de colecionar objetos estranhos, principalmente relacionados a crimes, e ele não se aguenta e compra na internet quando vê um anúncio de um paletó que promete trazer o seu antigo dono, um fantasma, junto. Acontece que ele não esperava que junto com esse paletó realmente viesse esse fantasma, e esse fantasma fosse muito mais do que ele esperava. Um dos primeiros pontos positivos que eu vi nesse livro logo de cara é que ele vai direto ao assunto. Você espera que lendo essa sinopse, o livro vai dar aquela alongada no começo, descrever o personagem, construir a ambientação. E não, o livro já começa pegando fogo, já começa com essa sinopse que eu falei pra vocês. Ele logo já compra esse paletó e já chega e já começa a pegar fogo em tudo. O que eu achei super legal, porque não fica naquele clima ali, tá, quando que vai chegar? Um dos pontos também que conversou diretamente comigo é o protagonista ser um ex-astro de uma banda de rock, que eu acho super legal. Ele leva super aquela vida mesmo que você espera de um cara ali de, sei lá, quase 50 anos, que viveu uma vida alucinada com a banda dele e vive agora meio que um pouco de mágoa, um pouco de frustração por ter passado essa fase, ao mesmo tempo que é casado com uma pessoa, uma menina super bonita, uma modelo, basicamente, que não tem ali tanto amor nessa relação. E eu achei super legal as milhões de referências que o Joe Hill traz nesse livro a astros e cita diversos nomes de bandas e de integrantes. Inclusive, uma das coisas mais legais é que os dois cachorros que ele tem se chama Angus e Bon. Como eu disse, ele não fica ali encebando para começar a história, logo as coisas já começam a acontecer, e quando esse objeto chega, esse paletó chega, ele começa a explicar do porquê tudo isso tá acontecendo, e é muito legal, vem uma super revelação logo no começo, e super vira a história de ponta cabeça, e é muito legal porque traz essa ideia de causa-consequência das coisas estarem acontecendo. Confesso que me incomodou um pouco o começo dessa história, principalmente os 30% ali do livro, porque eu esperava que tudo que acontece nesse primeiro 1/3 do livro fosse o que ia acontecer mesmo ao longo do livro inteiro. Então eu acho que foi um pouco mais assim de frustração, de expectativa mesmo, e eu realmente fiquei ali sem saber pra onde a história ia, já que as coisas começaram a acontecer alucinadamente muito rápido. Apesar de eu gostar bastante também da escrita do Joe Hill aqui, a gente consegue sentir bem o começo de um autor em ascensão. Você vê que ainda a escrita dele é muito cru, ele tem ideias sensacionais, assim, ele tem várias coisas muito originais que ele põe nessa história, mas ao mesmo tempo você vê que falta um pouco mais ali, mesmo de experiência, para desenvolver as coisas e deixar tudo mais encaixadinho. Algo que eu já tinha citado na resenha dos Fantasmas do Século XX, eu volto a reafirmar aqui. Eu tinha um pouco de medo de começar a ler o autor por contos, porque eu acho que a abordagem dos contos são bem diferentes do romance. Eu acho que a pessoa pode ser uma ótima contista e não ser tão bom em romances, ou escrever excelentes romances e nem ser tão bom assim em contos. Então eu acho que ter esse primeiro contato com o primeiro romance escrito pelo Joe Hill foi muito legal, apesar de, como eu disse, você sentir, lendo ele de cara, que é o primeiro romance de uma pessoa. Acontece que o livro basicamente dá uma super virada na metade dele, pelo menos foi o que aconteceu comigo, e eu já tinha escutado de outras pessoas, inclusive o meu noivo que leu antes de mim tinha comentado a mesma coisa, que o livro basicamente muda na metade dele, ele muda o ritmo, muda pra onde ele vai, você consegue ver bem claramente o que vai acontecer dali pra frente dele, e a minha experiência foi completamente diferente da metade pra frente. A primeira metade eu fiquei ali ansiosa pra saber o que ia acontecer, não me importando tanto, e a partir da metade ele vira muito frenético e você quer muito saber o que vai acontecer e como tudo vai se resolver. Essa mudança de ritmo e essa mudança de abordagem me fez ver o Joe Hill como um autor super dinâmico e super original, porque ele traz diversos elementos ali que me surpreenderam, que eu não estava
esperando, ao mesmo tempo que ele consegue trabalhar muito bem essa aura de terror, de ser um fantasma, de tudo tá acontecendo no âmbito sobrenatural. Ele traz diversas outras discussões que eu gosto muito de ver ele fazendo, que no caso ali ele vai falar um pouco sobre depressão, algumas coisas relacionadas a problemas vividos por mulheres em geral, e é muito pesado e é muito legal porque é muito bem inserido, não deixa superficial, não deixa meio fora de tom. Eu acho que ele consegue casar isso muito bem. E isso faz eu admirar ele muito, ainda mais, como eu disse, sendo o primeiro. Eu terminei o livro gostando bem mais dessa história, gostando bem mais da escrita. Quando eu olho pra trás e olho toda a trajetória que os personagens passaram, realmente me faz gostar mais da história. Eu acho que essa minha ansiedade em saber e querer prever pra onde ia acabou me estragando um pouco a experiência, que melhorou no final. Mas eu ainda tenho algumas ressalvas com o final da história. Eu achei que os personagens deveriam ter amadurecido bem mais pelo que eles passaram e me deixou um pouco assim, meio ok, tudo meio jogado no final. Mas de uma forma geral, acho que isso não estraga a experiência. Eu também sinto no Joe Hill que ele é um autor que vai ser bastante prolixo e tem diversas passagens assim que ele dá uma viajada nervosa, meio estilo do pai dele, assim. Então eu creio que os próximos romances deles, principalmente aqueles que tem mais de 500 páginas, vão dar um trabalhinho aí pra gente. Por eu achar que ele ainda tem muito que crescer na forma de escrita dele, e também por ter sofrido bastante nessa primeira metade do livro, que eu acho que pode fazer muitos leitores acabarem desistindo da leitura, eu acabei dando então 3,5 estrelas pra esse livro, que eu acho que é uma nota super legal, porque ele é um bom livro. Eu só acho que ele é um pouco verde, falta ali talvez um pouco mais de experiência, como eu disse. Então, sei lá, mas mesmo assim, ainda é uma nota super boa pra mim. E eu não consigo mais esperar, quero muito saber o que ele vai trazer pra gente. Estou super ansiosa pros próximos livros. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou dessa resenha e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra conferir. Já tem diversas outras resenhas aqui pra vocês conferirem. Também curte esse vídeo e compartilha, que ajuda muito no engajamento do canal e também leva a literatura pra mais pessoas. Também ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Sempre às vezes tem aí, rola meio de surpresa umas lives, então você vai estar por dentro de todo o conteúdo que tiver aqui no Li no Livro. E no mais é isso, e a gente se vê então por aí.